Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui estamos para a realização da tarefa do Evangelho no Lar. Meu nome é Renato, sou trabalhador voluntário da casa e estou hoje responsável pela execução da atividade do Evangelho. E convido a todos, então, para a prece inicial. Sentando-nos de maneira confortável, observando a presença dos amigos mentores que aqui estão conosco, envolvendo-nos em nosso lar, em nosso trabalho, no local em que escolhemos para a realização do Evangelho e pedimos ao Pai: Pai, dá-nos a oportunidade do nosso trabalho, dá-nos a oportunidade de aperfeiçoarmos-nos, de superarmos nossos vícios, as nossas imperfeições. Dá-nos, Pai, a oportunidade de exercermos aquilo que melhor sabemos fazer e que ainda assim, dando o melhor de nós, possamos então dar o passo necessário ao progresso que nos disse Jesus. Que neste momento que nos unimos para a realização do Evangelho no lar, possamos daqui tirar os exemplos que colocaremos em prática na nossa jornada com estes irmãos que caminham conosco, ombro a ombro, na tarefa de evoluir. Estejamos todos em paz, hoje e sempre. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Atualmente, a casa tem a tarefa do Evangelho, onde nós, trabalhadores dessa atividade, viemos aqui simular como se faz o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele inicia-se pela prece. Ele inicia-se pelo momento em que escolhemos, antes da prece, escolhemos para então conectarmos com a espiritualidade. Momento esse em que nos abdicamos de todas as influências do mundo, da matéria. E ali limpamos a nossa mente, a ponto de conectarmos com os mentores amigos que se encontram conosco, dividindo o espaço que definimos como o momento do Evangelho para nós. Se neste momento estivermos sozinhos, não há problema, porque sempre conosco tem, no mínimo, um espírito amigo, que é aquele irmão, aquele amigo que comprometeu-se em caminhar conosco, intuindo-nos e auxiliando-nos. Então, com ele falaremos em voz alta, pois, certamente, muitos outros ouvirão o que iremos falar no momento do Evangelho. E neste momento, é um momento que deve ser agradável. Devemos nós esquecermos de todos os tipos de problemas e sentimentos que nos atormentaram até então. E pedir, durante o Evangelho, que a espiritualidade nos ampare, nos console, nos intua das soluções possíveis para melhorarmos. Se estivermos com os nossos irmãos encarnados, faremos um debate. Faremos a leitura de um trecho, indicamos a abertura do Evangelho de forma aleatória, para que então a espiritualidade possa, através do processo de intuição, mostrarmos-nos qual o melhor assunto para aquele momento. E devemos lê-lo com carinho. Não precisamos ler o capítulo inteiro, podemos ler 1, 2 itens, 1 parágrafo, 2 parágrafos, desde que consigamos refletir sobre o ensinamento e a passagem. Na tarefa, nós temos um encadeamento, um caminho para seguir. E o trecho hoje que nos cabe a leitura e o exercício da interpretação é o capítulo 3 da obra Evangelho segundo o Espiritismo. E o item é: há muitas moradas na casa de meu Pai, e também os diferentes estados da alma na erraticidade. Leremos um pedaço de cada um deles, do item 2 e do item 3, do item 1 e do item 2, para que então possamos juntos compreender a mensagem que os Espíritos nos trouxeram pelo que o Cristo falou. No item 1, João nos traz o seguinte: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar lugar, e depois que eu tenha ido, e que vos tenha preparado lugar, eu voltarei, e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver,
aí estejais também. E assim diz Jesus, para que possamos entender, esta morada é passageira. Irei preparar a melhor morada, a casa na espiritualidade. O ambiente aonde você, ao desencarnar, será por mim recebido. E se então fostes exitoso na tua tarefa, conseguiste dar cumprimento aos compromissos assumidos antes do regresso ao corpo físico, então lá estarás, feliz, alegre, por ter conseguido dar andamento às tuas tarefas. Mas Jesus não diz que caso não cumpras com o teu papel, não serás recebido também por Ele. Jesus nos receberá na casa do Pai sempre. Porque o Pai é amor, o Pai é carinho, o Pai é perdão, o Pai é todo bondade, justiça, amor e caridade. E nós temos então no item 2, que fala dos diferentes estados da alma na erraticidade, uma leitura da espiritualidade para nós. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas a seu adiantamento. E então fica claro para nós que neste universo, quando olhamos para o espaço e percebemos que lá existem diversos pontos luminosos, diversas constelações que brilham no céu quando não há nuvens, mas lá estão, brilhando, estão demonstrando-nos que cada um daquele ponto é uma casa do Pai. E quando estudamos a doutrina espírita, percebemos, porque os espíritos nos ensinaram, através de Kardec, que a Terra é um mundo em progressão, que a Terra é o segundo degrau da evolução dos mundos. Abaixo de nós, apenas o mundo primitivo. Acima de nós, há o mundo de regeneração. E acima de nós existem mais duas classificações de mundo: os mundos felizes, ditosos ou felizes, e os mundos onde estão os espíritos perfeitos. E assim, amigos, conseguimos olhar para o espaço e ver que lá existem outros mundos, semelhantes ao nosso, que abrigam espíritos de provas e expiações, dando a condição de viver, de expiar, de provar, de corrigir seus erros, corrigir suas faltas. Mas também existem mundos melhores, ao qual, assim que vencermos as nossas imperfeições, teremos autorização, então, para viver nesses mundos. E isso Jesus nos traz a ponto de dizer-nos: vocês não morrem. Esta casa a qual hoje vocês desfrutam é uma das tantas que meu Pai fez. Esta casa, que é o planeta Terra, que te dá a condição de existir, que lhe oferece um corpo físico para a instrumentalização do seu progresso, é o lugar que Jesus foi incumbido de cuidar. Mas Jesus tem outros amigos espíritos semelhantes a eles que cuidam de outros mundos. E se porventura muitos estão dizendo que a Terra vai passar por um processo de transição natural, passaremos, assim como um dia ela migrou de um mundo de primitivo para um de provas e expiações. Então, neste momento em que estamos transitando do mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, para um mundo de regeneração, ainda tem chão para sermos um mundo regenerado, muitos dos espíritos que hoje habitam este planeta receberão, pela justiça de Deus, a oportunidade de vivenciar em um outro mundo. E este é o ponto que Jesus nos traz quando Ele fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. E para isso devemos nos melhorar, para que a casa que iremos seja melhor. Para que a casa onde seremos destinados seja compatível com o nosso caráter, com a nossa condição moral. E
para que então alcancemos esta casa melhor, devemos modificar-nos. E aí entra uma análise um pouquinho mais micro, não tão macro, não tão grande, mas menor. O que faço eu desta casa de meu pai? O que faço eu sendo a parte inteligente da criação com a parte que Deus delegou a nós, como caminhos de transformação, como força de mudança, como a extensão de Deus na materialidade. Porque o espírito inteligente é aquele que interage promovendo o que o Pai delegou. Todos nós somos espíritos quando chegados na encarnação hominal, somos uma extensão da obra e da execução da obra de Deus. Fazemos parte integrante da modificação deste mundo, desta casa. E para que esta casa, que é a Terra, tenha uma vibração melhor, eu preciso que esta casa, que sou eu, esteja vibrando melhor. Então a mudança se dá inicialmente em nós. A mudança de casa, das muitas moradas, inicia por nós mesmos. Não basta eu querer ir para um mundo regenerado, onde dizem os espíritos na letra de Kardec, no entendimento dele, espíritos esclareceram a Kardec de que o mundo de regeneração, os espíritos tendem ao bem, já não mais praticam o mal, já não mais promovem maldades. No mundo regenerativo, ainda temos imperfeições, mas estamos educando-as. Os vícios já não são aqueles vícios que nos comprometem. Eles ainda estão em nós, mas estão sendo educados para que então não mais nos incomodem nas decisões, no egoísmo, no orgulho, na vaidade. E essa é a mudança da morada que devemos fazer. E dessa forma, dando continuidade aos ensinamentos do Evangelho, após fazermos uma leitura do capítulo, é isso que devemos fazer. Quando estamos com os nossos familiares, ou mesmo sozinho, como eu estou neste momento, pois não estou dialogando com ninguém, devemos interpretar o que os Espíritos trouxeram e o que Jesus falou. Porque este é um dos passos da educação. O conhecimento se dá, o ganho de conhecimento se dá através do exercício interpretativo da mensagem. E é isso que devemos fazer. Seja em voz alta, né? Tem que ser em voz alta, e que seja no ambiente onde estivermos. Não há problema de seja na sala, seja no quarto, seja na cozinha, na lavanderia, no banheiro. Não há problema. A espiritualidade ela não repara o local físico que escolhemos. Ela vai reparar a energia que estamos colocando para que aquele momento seja agradável. E fazendo desta forma, nós também nos colocamos sintonizados com a espiritualidade. Junto aprendemos, junto angariamos o conhecimento. E saímos entendendo justamente isso, de que a mensagem serve hoje para nós, ela é atual, ela é necessária nesse mundo em que vivemos e vai fazer a diferença na nossa postura de vida, na nossa postura, pensando, como o capítulo hoje, há muitas moradas na casa do Pai, o que hoje eu estou fazendo que me credenciam a buscar uma casa melhor com o Pai? Essa é a reflexão que temos que fazer. Convido a todos à prece, porque encerramos o Evangelho também com uma prece, agradecendo a espiritualidade pelo momento que nos trouxe, e assim o faremos, fechando os olhos, sintonizando-nos com estes amigos que aqui se encontram,
agradecendo pela oportunidade de juntos estarmos nessa tarefa que é o Evangelho no lar. Que este Evangelho sirva-nos de reerguimento, de recarregar as nossas energias, e que possamos perceber a aproximação dos irmãos espirituais que estão conosco, vibrando, agindo em nosso propósito, em nossa melhoria. Que possamos, na prece, perceber aquele irmão espiritual que caminha ao nosso lado, que cuida das nossas ações, que dedica-se fervorosamente para o nosso melhoramento. E vamos agradecer a estes irmãos abnegados, que dedicam-se fielmente ao Cristo e ao Pai, em conduzir-nos no trajeto do bem e na caminhada do progresso e da evolução moral. Estejamos todos em paz, com a gratidão no coração. Que assim seja.